Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, vai começar as aulas de ondulatória aí, né? Nesse caso, a gente vai trazer alguns principais conceitos, né? O que é uma onda, os tipos de naturezas de ondas que existem, tá certo? Enfim, para começarmos aí, né, obviamente, vamos começar definindo o que é uma onda, né? Onda é qualquer perturbação no espaço que leva energia, mas uma onda não leva matéria, tá certo? Eu posso classificar as ondas de várias maneiras. Posso classificá-las, por exemplo, em relação à natureza delas, ou seja, ao meio que se propagam. Nesse caso, tem dois tipos de ondas, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas ondas que se propagam aí em algum meio preenchido por matéria, né? Esse meio pode ser sólido, líquido ou gasoso, né? Então, por exemplo, o som, né? As ondas na água, as ondas numa mola, as ondas numa corda, são todas ondas que se propagam aí em um meio que existe matéria, tá certo? Essas matérias começam a vibrar, né? E aí as ondas conseguem se propagar, tá certo? As moléculas, né, que compõem essa matéria começam a vibrar, tá? Já as ondas eletromagnéticas, não necessariamente elas precisam de um meio com matéria para se propagar. Elas podem, por exemplo, se propagar no vácuo, né? Elas são formadas, né? Por que elas podem se propagar no vácuo? Porque elas são formadas pela oscilação de campos magnéticos ou elétricos, né? Então, por isso que elas podem se propagar no vácuo. Por exemplo, a luz, né? O infravermelho, ultravioleta, né? E vários outros tipos de ondas são ondas eletromagnéticas aí. Também posso classificar as ondas em relação à direção que elas vão se propagar, né? Elas podem ser unidimensionais, quando elas se propagam aí em apenas uma direção. Por exemplo, as ondas numa mola, elas podem se propagar tanto para frente ou para trás. As ondas bidimensionais, elas se propagam numa superfície, né, em duas direções. Por exemplo, né, uma onda que se forma aí na superfície de um lago quando cai uma pedra sobre a água é uma onda bidimensional. E eu tenho as ondas tridimensionais que vão conseguir se deslocarem nas três direções do espaço ao mesmo tempo. Um exemplo aí é a luz, né, se propagando a partir de uma lâmpada acesa, né? Então aqui, ó, ondas unidimensionais, ó, se propagam numa única dimensão, as bidimensionais e as tridimensionais, tá? Posso classificá-las também em relação à forma como vibram, em longitudinais, transversais ou circulares. As longitudinais, elas vão se propagar na mesma direção que a perturbação está acontecendo, né? O som se propaga dessa maneira, né? De uma forma longitudinal aí, tá? Já as ondas transversais vão se propagar em direções que são perpendiculares à direção da vibração aí, né? Da perturbação, perdão, que gerou elas, né? Um exemplo aí é uma onda, né, produzida em uma corda ou em uma mola, ou mesmo a luz, né, que é pela oscilação aí do campo magnético aí, tá? Ou elétrico, né? Já as ondas circulares é uma mistura aí, né, ondas circulares ou ondas mistas também chamadas, é uma mistura aí de ondas longitudinais e das transversais. Aquelas ondas produzidas na superfície de um rio, né, quando a gente joga uma pedra, por exemplo, é uma onda circular, tá? Posso classificá-las também, as ondas, com relação à sua periodicidade, né? Então, as ondas podem ser periódicas ou aperiódicas. Periódicas seriam ondas geradas por fontes que executam oscilações periódicas, ou seja, que vão se repetir em intervalos de tempos iguais, como esse primeiro desenho aqui, ou ondas aperiódicas, que na verdade é uma sucessão de ondas aleatórias, né? Outra forma de classificá-las é em relação à propagação de energia. Aí eu vou ter as ondas progressivas ou as ondas estacionárias. Progressivas são aquelas em que a configuração da onda, né, se move, né, quando eu observo que a propagação é de pulsos, nela tem transporte de energia, tá? E as ondas estacionárias são aquelas que a configuração da onda, tá vendo aqui no desenho, não se move, né? Eu observo que não há propagação de pulsos, né? Ela não há transporte de energia nesse caso, tá? As ondas aí têm algumas características, algumas propriedades, então, independente de qual for a natureza, a forma de propagação, perturbação, todas as ondas vão apresentar essas mesmas características: frequência, comprimento de onda, amplitude, velocidade, período, tá? Bom, o comprimento de onda, ele é representado por esse símbolo grego chamado lambda, e equivale ao espaço que as ondas percorrem até elas realizarem uma oscilação completa. Se você reparar, na onda eu tenho um ponto mais alto, que eu chamo de crista, e eu tenho um ponto mais baixo, que eu chamo de vale. O comprimento de onda, eu posso também falar que é a distância entre duas cristas, tá vendo?
ou a distância aí entre dois vales, tá? Já a frequência, né, a frequência de uma onda, nesse caso, vai equivaler aí ao número de oscilações que ela vai realizar a cada segundo. A unidade no sistema internacional é o segundo menos um, né, o inverso do segundo aí, que é o equivalente ao Hertz, né, que foi em homenagem aí a esse cientista alemão chamado Hertz, que deu grandes contribuições aí à ondulatória, né? Então, por exemplo, se uma onda ela tem frequência de 20 Hz, eu quero dizer que ela realiza 20 oscilações completas a cada segundo, tá? Já o período, né, de uma onda é um intervalo de tempo que ela leva para realizar uma oscilação completa. Essa é uma grandeza medida em segundos, e o período e frequência eles são relacionados por essa expressão. O período seria o inverso da frequência, tá? Já a velocidade de propagação de uma onda depende aí do meio que ela está, e ela é medida como qualquer outra velocidade, né, sim, em metros por segundo, né? A amplitude de uma onda está relacionada à sua intensidade, então, por exemplo, quando o volume do som está alto, as ondas sonoras estão sendo produzidas em altas amplitudes aí, né, por exemplo, tá? Bom, sobre principais conceitos de onda, era isso que a gente tinha para falar, e até a próxima aula.